Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros comandos, né, os inputs matemáticos mais relevantes aí no software Maple, tá? Os comandos que nós vamos falar hoje os comandos restart, convert, evalve, digits e porcentagem, tá? Essa aula número 4 faz parte de uma playlist chamada Física com Maple. Então vamos lá. Então digamos que antes de você iniciar, né, uma área de trabalho de programação com Maple, né, você pode usar o comando restart, caso a máquina trave ou se você estiver trabalhando com uma certa rotina e quer, digamos assim, limpar a memória da máquina para fazer um novo cálculo, etc., você usa esse comando restart. Então, esse comando restart, ele, a grosso modo, serve para isso, tá? Então, você dá Enter. Então, toda vez que você escreve um comando e dá Enter, né, isso aqui limpou a memória, né, os inputs que você já executou na máquina. E aí você começa tudo de novo a trabalhar, etc. Então, esse é o comando restart. Digamos que você tem aí uma chamada raiz quadrada de 2. A gente sabe que a raiz quadrada de 2, né, está aqui esse valor, mas você pode fazer a seguinte pergunta: bem, quanto é que vale a raiz de 2? Né? Então, quando você coloca o comando square root aqui, né, raiz quadrada de 2, não apareceu o valor da raiz quadrada. Então, você quer saber o valor dessa raiz quadrada. Então, você pode usar o comando chamado convert. Então, o comando convert ele serve para você converter algum valor que você queira para uma dada para um outro atributo, um outro valor de saída desse resultado. Então, digamos que você queira converter aí o valor acima, né, na variável float, né? A variável float é a variável decimal. Então, você dá Enter. Então, o que foi feito aqui? Você converteu, porcentagem significa o último valor compilado na máquina, né? Então, no caso, o último valor que eu dei Enter aqui no teclado foi o raiz de 2, tá? Então, aqui vai pegar converter raiz de 2 na variável decimal. Float é a variável decimal. Então, perceba que a raiz de 2 é 1,4 aproximadamente. Então, o valor padrão do Maple, que ele trabalha o Maple 17, são 10 dígitos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos. E aí, digamos que você queira aumentar, né, digamos assim, essa margem aí. Então, você coloca de uma forma global o comando digits, né? Comando digits, né? Redefine o número de dígitos da máquina é 10, você quer, por exemplo, 20. Aí você, né, redefiniu agora que toda variável ela vai ter, se ela for decimal, ela vai aparecer aí 20 dígitos, né, em vez de 10, que é o padrão. Então, se você quiser fazer de novo, convert. Agora eu vou colocar sqrt, a variável 2, né, raiz quadrada de 2. Eu vou converter isso na variável float, né, variável decimal. Então perceba, ele pegou uma raiz quadrada, que é um número irracional, e converteu para número decimal. Tá? Então aqui você tem na equação 2 o valor da raiz quadrada com 10 dígitos e na equação 4 o mesmo raiz de 2 com 20 dígitos, tá? Que você redefiniu aqui. Se você quiser redefinir 10 dígitos, que é o padrão, você coloca digits, dois pontos igual, que você está, né, redefinindo um comando da máquina, dois pontos igual serve para isso, e coloca 10 em vez de 20, tá? Então é dessa forma que você está usando o comando restart, convert, né, e digits aí na máquina aqui como exemplo. Então agora eu quero, por exemplo, pegar um valor aí, digamos que eu tenho um número decimal, não sei, digamos que eu tenha 0 ponto, né, decimal é representado por ponto e não por vírgula, 167895554. E aí você tem esse número aí, ponto e vírgula para mostrar, tá aí. Eu tenho esse número e aí eu quero pegar esse número aí e converter ele, por exemplo, para fração, né? Eu tenho um número decimal e quero representar ele na forma de fração. Como é que eu faço isso, né? Uso o comando convert, né? Então, o comando convert aqui, convert é o valor acima, que foi o último valor computado na máquina, né? Você pode usar a porcentagem ou usar o próprio valor. Você marca tudo, né? Segura o cursor e arrasta, marca, Ctrl C, aí aqui Ctrl V,
e aí você vai converter esse valor para fração, fraction, tá? Então, Enter para mostrar. Então, veja, ele pegou esse número decimal aqui, que é o 5, né, equação 5, e converteu para fração aqui no resultado 6. Então, está aqui a representação desse resultado na forma de fração. Tá? Então, eu posso usar os comandos convert aí para mudar a variável para decimal, mudar ela para fração, etc. Tá? Então, digamos agora que eu tenho o valor aí... como eu posso dizer? Eu quero calcular aí o valor de π, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o comando evalf, ele serve para calcular um determinado valor de uma função. Então digamos que eu vou usar o evalf aqui para calcular o valor de π, né? Então evalf π normal vai ser com 20 dígitos. Então ele vai calcular aí, ó. Então tá aqui o valor de π, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então o valor de π com 20 dígitos, que foi o que eu defini padrão lá em cima. Se você quiser pegar o valor de π, mudar localmente, então você coloca π, digamos 100 dígitos. Tá aí, ó. Então, veja, o comando digits, ele muda o número de dígitos globalmente, ou seja, toda variável que você estiver trabalhando a partir daqui dessa definição, ele vai sempre trabalhar com 20. Mas se você quer definir um valor de número de dígitos localmente, em cada comando, em cada input de entrada, você pode definir usando o evalf dessa forma, né? Então, o π com 100 dígitos localmente, ou seja, só nesse input, só nesse comando de entrada aqui, nessa linha de comando dessa área de trabalho, tem 100 casas decimais, 100 dígitos aqui, ó, tá? Mas globalmente ele está definido como 20. Se você colocar π aqui, ó, evalf π, perdão, né? Evalf π, ele vai colocar, como foi feito aqui, ele vai mostrar 20 dígitos, tá certo? Então você pode usar o comando evalf dessa forma. Uma coisa interessante de se notar é que se você usa a variável π maiúsculo, primeira letra maiúsculo, π, isso aqui é o número π, o π lá que vale 3,14 da geometria. Agora, se você usa π minúsculo, o π minúsculo é a letra grega π. Olha aí. Tá? Então o Maple ele diferencia comandos, né, valores em maiúsculo e minúscula. Tá? Então, π maiúsculo é o número π, né, da geometria, e o π minúsculo é o π, a letra grega π. Tá? Então, digamos que você tem agora, por exemplo, um número bastante grande, aí, por exemplo, convert, sei lá, um monte de 1 aqui. Converter isso aqui na variável float. Ele vai escrever em notação científica, o que é bem legal, tá certo? Digamos agora que eu tenha, sei lá, 1234 elevado a 56, uma potência, tá aí. Esse valor aí está definido aí com o resultado dessa operação, né? Esse valor elevado a potência 56. Bem, então é dessa forma que você usa aí os comandos restart, convert, evalf, digits e porcentagem, tá certo? Duas porcentagens, se você colocar o valor de duas porcentagens aqui, ó, e dar enter, então ele vai pegar uma porcentagem, é o último resultado executado na máquina, tá? Compilado na máquina. No caso, a porcentagem, o último valor foi raiz de 2. Ele mostrou aqui o resultado. Duas porcentagens é o penúltimo resultado. Então esse aqui é o último que eu compilei na máquina e o penúltimo foi esse aqui. Então ele mostrou o mesmo resultado. Se você botar 3 porcentagens, é o antepenúltimo resultado, né? Então é dessa forma que ele trabalha. Perfeito? Você pode também trocar a porcentagem por aspas. Então uma aspas é o último resultado, duas aspas, penúltimo resultado, e assim por diante. Tá? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!